Eu posso perguntar isso numa situação de avaliação. Por que o imperialismo é chamado também de neocolonialismo? Professor, porque no tempo das grandes navegações houve uma colonização. Foi o tempo que chegaram aqui no Brasil, ocuparam a América inteira. Deu para entender isso? Alguma dúvida em relação a isso? Me responda uma pergunta, por gentileza. Como é o nome daquele moço? Ian, tudo bem com você, filho? Ian, eu usei muito a Inglaterra como referência. Só que a Revolução Industrial aconteceu em vários países europeus no primeiro momento, depois dos Estados Unidos. Um da Ásia, que é o Japão. Quero te fazer uma pergunta, Ian. À luz de tudo que eu expliquei, que tipo de relação surgiu entre os países industrializados? Eles eram amiguinhos? Eu quero ajudar suas fábricas? Uma relação de quê? De competir? Eu posso dizer que o que o imperialismo e a revolução fizeram? O mundo virou um bolo. Cada país rico queria um pedaço maior para si. Alguém falou mais grande, mas tudo bem, vamos passar aqui adiante. Cada um, por exemplo, a Inglaterra queria mais matéria-prima, as melhores matérias-primas. A Inglaterra queria maior mercado consumidor. Então, os países começaram a lutar para ver o quê? Primeiro, uma guerra econômica, uma guerra comercial. Qual país consegue pegar uma fatia maior do mundo? Eu já começo a explicar para vocês as causas que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Você não entende a Primeira Guerra Mundial se você não entende Revolução Industrial e Imperialismo. Você não consegue entender. Você não consegue. Vou dar um exemplo clássico para vocês. A Alemanha é um país novo, vocês sabiam disso? A Alemanha e a Itália surgiram por volta de 1870. O Brasil, enquanto Estado, é mais velho que a Alemanha. E aí o que acontece? Em 1870, a Alemanha se tornou um país, só que um país que chegou atrasado nessa disputa. Por isso que a Alemanha tinha tanto interesse numa guerra. Por quê? Porque como ela chegou atrasada na luta, na disputa, ela queria um pedaço maior do mundo. Isso ajuda a gente a entender por que o país, a Alemanha, foi com tanta sede na Primeira Guerra Mundial. Deu para entender? Por quê? Porque queria abastecer suas fábricas. Tem um historiador que diz o seguinte: a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra imperialista. Por quê? Eram vários impérios ali lutando para ver quem dominava o mundo. Deu para entender isso? E dominar para quê? Para falar que isso é mais bonito? Não, é porque eu tenho fábrica, minha fábrica precisa vender. Deu para entender isso? Pergunta: dá para entender Primeira Guerra Mundial sem entender imperialismo? Não dá. Dá para você entender imperialismo sem entender Revolução Industrial? É impossível. Um fato vai levando ao outro, é uma teia de acontecimentos. Alguma dúvida em relação a isso? Entretanto, senhores, a guerra demoraria para acontecer, porque durante muito tempo os países tentaram fazer acordos para tentar evitar uma guerra. Ela acabou acontecendo em 1914 de qualquer jeito. Entretanto, os países tentaram fazer acordos. Um dos acordos mais importantes foi a famosa Conferência de Berlim. Berlim é capital de qual país? Alemanha. O que foi a Conferência de Berlim? Foi em 1885. A Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Uma reunião só entre países industrializados. O Brasil participou, gente, mas nem para servir café, tá, gente? Só a cúpula, só a nata. E essa Conferência de Berlim, eu posso dizer para vocês que mudou a cara do mundo. Por quê? Gente, o que eu vou falar para vocês é uma coisa até difícil de vocês assim acreditarem. Esses países ricos, eles pegaram um mapa da África e retalharam o mapa como se fosse um bolo. Um pedaço para você, um pedaço para você. Claro que a Inglaterra já, né? Era o mais forte. Dividiram a África no mapa. Só que eu pergunto para vocês, eles foram lá na África perguntar para a população se ela queria? Eles simplesmente dividiram a África entre eles, mandaram seus soldados e dominaram a África. Gente, isso para o continente africano foi uma tragédia. Professor, mas por que a África? Rica em minério, uma mão de obra também baratíssima, não é isso? Então, assim, os recursos naturais também, bastante cobre, por exemplo, na região do Congo. O marfim. Marfim, você sabe o que é, né? Você sabe o que é marfim, né, gente? Exatamente. O cobre, diamante, tem um filme maravilhoso chamado Diamante de Sangue com Leonardo DiCaprio, muito bom.
Então percebam vocês, eles fatiaram a África entre eles. Por quê? Por causa do imperialismo. Deu para entender isso? Aqui eu queria fazer um raciocínio com vocês. A gente vive num mundo racista, cara. E eu já vi gente falar assim, mano, por que os países ricos têm que ajudar a África? Se dane, mano. Se dane, cada um com seus problemas. Se você olhar para a história do continente africano, você vai perceber dois movimentos desgraçados. Quando os europeus chegaram aqui em 1500, 1500, precisavam de gente para trabalhar nas fazendas. Quem é que eles foram buscar? Eles escravizaram os seres humanos e trouxeram. Só no Brasil entrou mais de 5 milhões de negros escravizados. Isso, essa pessoa que foi tirada de lá deixou filho, deixou viúva, se arregaçou o continente. Aí passou 400 anos, os caras fizeram a Conferência de Berlim, arregaçaram a África de novo. Quando você pensa na África como uma região pobre do mundo, essa pobreza ela foi fabricada, gente. Se você pegar a Europa rica, boa parte dessa riqueza foi tirada da onde? Da África. Então, ajudar um país africano não é uma questão humanitária só. É uma questão de justiça histórica. Justiça. Se nós somos ricos, é porque no passado nós tiramos de lá. Então a gente tem que repor. Deu para entender isso, senhores? Alguma dúvida? Posso continuar? Senhores, qual foi o primeiro passo, então, da Conferência de Berlim? A divisão do continente africano. Tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar, senão falar que é uma coisa boa. A Conferência de Berlim, ela proibiu a escravização e o tráfico de escravos no mundo. Vocês sabiam disso? Nossa, gente, eles foram bonzinhos, pô, mano. Libertaram aí e tal, pessoal africano escravizado. Quero fazer uma pergunta. Se você pegar países como a Inglaterra, Holanda, França, os caras sempre lucraram muito vendendo preto escravizado. Fizeram fortunas. E aí chegou em 1888, os caras falaram, agora para, não quero mais navio com negro, acabou a escravização. E começaram a pressionar os países a acabar com a escravização. Será que foi Deus que bateu na cabeça da Inglaterra? Mano, chega de explorar o pessoal aí, vamos rever. O que vocês acham que os países ricos de uma hora para outra resolveram acabar com a escravização no mundo? Porque a Revolução Industrial... Fala, filho, fala! Que ela dava mais lucro do que os... Foi exato, gente. Gente, um país como o Brasil, cheio de escravizado. Escravizado recebe salário? Não. Escravizado é consumidor? Isso é bom para a Inglaterra? É bom para os negócios? Eles querem pessoas que recebam salário, portanto não escravos, que façam o quê? Consumam as suas mercadorias. Se a Inglaterra lucrou muito vendendo escravizado, agora já não era um negócio bom. Eu preciso vender minhas mercadorias. Se eu tenho uma parte do mundo, eu tenho escravo, quem que vai comprar minha mercadoria? Por isso, gente, a Inglaterra começa a pressionar os outros países a acabar com a escravização. Olha que coisa interessante. Conferência de Berlim foi em 1885. A Inglaterra começa a vigiar o mar para não deixar vir escravizado da África para a América. Abolição da escravização no Brasil. Quantos anos de diferença? 6. Coincidência? Coincidência, vocês acham? O Brasil foi severamente pressionado por países de fora, sobretudo a Inglaterra, para acabar com a escravização. Foi pressionado. Quando eu era muito novo, eu ouvi de uma professora a seguinte expressão. Não vou esquecer disso nunca, eu estava na 6ª série. A professora olhou para a minha cara e falou assim: Edivan, sabe que você está aqui na sala de aula? Graças à princesa Isabel. Ela falou isso para mim, meu encheu de lágrima na hora. Hoje eu tenho conhecimento que eu sei que a escravização acabou no mundo por uma pressão econômica, do mundo industrializado. Claro que não foi só isso, teve os abolicionistas, teve a luta dos pretos, que lutaram de todas as maneiras também. Então, dizer que a escravização acabou por causa de uma princesa é muito complicado. Deu para entender isso? O fato é o seguinte, que o mundo ele foi fatiado pelo imperialismo. Quero falar sobre 2 países, eu podia falar de outros, mas eu quero falar sobre 2 situações com vocês. Primeira situação, eu queria falar com vocês sobre a China. Vocês sabem que a China é um país extremamente antigo. E a China, ela sempre foi meio que autossuficiente, ela sempre fabricou suas coisas, só que com uma população muito grande. É claro que o olho do imperialismo ia olhar para a China. Quero que vocês comprem nossas mercadorias. Os chineses falaram, não quero não, estou de boa. Eu quero que vocês comprem nossa mercadoria. Não, estou de boa. Eu quero que vocês comprem nossa mercadoria. Não quero essas mercadorias. Só que aí a Inglaterra descobriu um produto que os chineses gostavam.
um produto chamado ópio. Já ouviram falar? Ópio é o que, gente? Pode falar. O que é ópio? É uma droga. É uma droga. Os chineses começaram a consumir o ópio e se viciar. O que o governo da China falou para a Inglaterra? Mano, não quero mais vender, não quero mais comprar sua mercadoria. Isso está fazendo mal para o nosso povo. A Inglaterra, vocês vão comprar. O que os chineses fizeram? Quando chegou um navio cheio de ópio, eles afundaram todo o ópio. Foi a desculpa que a Inglaterra precisava. Atacou a famosa guerra do ópio. Atacaram a China, venceram a China, e quando eles venceram a China, eles obrigaram a China a abrir seus portos para comprar todas as mercadorias da Inglaterra e do mundo industrializado. Então, o imperialismo, ele fez o quê? Ele acabou dominando a China. Aconteceu a mesma coisa com a Índia também. Tudo bem até aqui, gente? Agora eu quero fazer uma pergunta para a gente acabar com essa aula. Eu estou quase acabando. Como é seu nome, filho? Paulo? Juan, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu quero roubar a sua casa, quero levar todos os seus panos, quero roubar a sua casa, eu vou tocar sua campanha e falar assim: mano, abre a porta aí que eu vim roubar, eu vou fazer isso. Eu vou invadir, ou então eu vou jogar uma areia no seu zóio. Mano, eu vim te visitar aqui e tal. Mano, vai lá buscar uma água pra mim, água gelada. Na hora que você sai pegar água gelada, eu pego esses bagulho e roubo tudo. O que eu estou dizendo é o seguinte: para um país ele exercer o imperialismo, ele precisa de uma desculpa. Eu não vou chegar num país e falar assim: olha, eu vim roubar sua mercadoria, eu vim roubar sua matéria-prima, eu vim te escravizar. Não vou falar isso. Eu vou ter que jogar uma areia no seu zóio. Por exemplo, vamos voltar um pouco no tempo. A primeira colonização em 1500. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a gente sabe que eles estupraram, que eles mataram, que eles exterminaram as populações indígenas. Mas eles chegaram naquele mar assim: eu vim roubar? Vocês falaram isso? Qual foi a desculpa que os países usaram para dominar a América? Eu vim trazer a palavra de Deus. A primeira justificativa foi essa: eu vim aqui para trazer a palavra de Deus. Primeira coisa que Pedro Álvares Cabral mandou construir aqui no Brasil foi o que na praia? Uma cruz e rezar uma missa. Então a desculpa era essa: eu vim trazer a salvação, a palavra de Deus. Só que passou 400 anos, chegamos agora na Revolução Industrial. Os países ricos mais uma vez vão dominar os pobres. Qual que era a nova desculpa? Meus amigos, vocês têm aula de biologia, não tem? Vocês têm aula de biologia? Já ouviram falar de Charles Darwin? Darwin foi um cara que explicou a vida não pela forma religiosa. O Darwin explicou que a vida do planeta Terra é uma explicação científica e muito aceita hoje. Que a vida do nosso planeta é uma evolução, a evolução das espécies. Então as espécies vieram da água, elas foram evoluindo até chegar ao que é hoje. Tudo bem até aqui? Tem toda uma teoria biológica que explica a origem da vida e as variações. É o evolucionismo. Nós estamos em constante evolução. O que os europeus fizeram nesse mesmo período que o Darwin viveu? Ele viveu durante a Revolução Industrial. Eles pegaram a teoria do Darwin para explicar a sociedade. Então eles vão dizer o seguinte: não é uma evolução? Então isso quer dizer que existem pessoas evoluídas e pessoas menos evoluídas. E aí eles encontraram a desculpa que eles precisavam: nós vamos dominar os outros povos porque nós vamos levar a civilização, vamos ensinar a comer, porque nós somos superiores. Gente, estou falando para vocês de uma teoria racista. Que nome que se dá essa teoria que os países usaram para dominar outros povos? Darwinismo social. O que é darwinismo social? Eu acredito que o meu povo, Inglaterra, Holanda, um país europeu branco, nós somos superiores porque nós somos brancos, nós somos melhores porque nós temos fábricas, e nós vamos dominar os irmãos africanos, por quê? Para roubar? Não. Nós vamos civilizá-los. Então, qual era a desculpa para o imperialismo? O darwinismo social. É uma teoria racista. Nós somos melhores, por isso nós vamos nos dominar. Deu para entender isso, senhores? Alguma dúvida em relação ao que eu expliquei? Senhores, com isso, e com muito prazer eu digo para vocês que eu acabei de explicar a minha primeira matéria para vocês. Tudo bem? Obrigado. Que horas são?